Sejam muito bem-vindos ao Pode Festejar, aqui você sabe tudo do Red Carpet ao altar e hoje nós temos uma convidada ilustre que vai falar sobre casamentos especiais da comunidade judaica. Sim, para você que tem dúvidas sobre os casamentos, como acontecem, como são realizados, ou está se planejando para realizar o seu casamento, hoje eu recebo Vanessa Lopes, da Te Vejo no Altar Assessoria. Vanessa, uma honra ter você conosco. É um prazer estar aqui, é um prazer todo meu. Adorei o convite, muito obrigada. Espero que gostem, né? Vanessa, quanto tempo já no mercado? No mercado eu estou em torno de 15 anos, com a Te Vejo no Altar, 13 anos. 13 anos? Pô, você começou com quanto? 7 anos? Eu tenho 40 anos, né? Não parece, não. Você parece que tá com 19. É engraçado que toda vez que eu vou me apresentar à assessoria, eu já falo minha idade, justamente por isso. Às vezes o pessoal olha e fala assim, mas eu já tenho 40 anos. Eu faço 41 esse ano, então... E muitos casamentos... Pessoal, hoje nós estamos aqui no estúdio mostrando um pouquinho dos eventos que a Vanessa orquestrou. São casamentos judaicos, da comunidade judaica. Isso. Que são muito festivos, pessoal, muito festivo. E muito alegre e quantidade de pessoas também, né? Sim, os casamentos são sempre grandes, a gente tem, assim, se a gente falar de um casamento pequeno, é em torno de 300 convidados. A gente faz de 300 a 1.200, mais ou menos. 1.200 é popstar total. 1.200 na Hebraica, que é um espaço grande lá no Clube Hebraica. A gente tem um salão grande, geralmente casamentos de rabinos, assim. Sim. São maiores, então é em torno de 1.000, 1.200 convidados. São casamentos grandes, muito alegre. Também presença também muito das crianças, eu vi. Vanessa, quando falamos de casamento judaico, quais são os primeiros passos que os noivos precisam entender? Na verdade, os noivos precisam analisar a data, né? Tem certas datas que não podem, tem muito feriado religioso, então eles precisam definir uma data, verificar... Feriado religioso judaico? Judaico. Tá. Então, definir a data, tem uma lista, né, que corre na comunidade, então as noivas sempre vão olhar para ver quem que tem casamento no dia, se são convidados próximos ou não. Então tem toda uma análise para não ter esse conflito. Interessante isso, hein? Olha, não temos isso fora da comunidade judaica, não, ninguém tem esse estudo, hein? Ficou noiva, a primeira coisa é já olhar a lista. Que bacana. Impressionante. E essa é uma lista acessível aonde? Na sinagoga? Onde eu acho? Nas sinagogas. Não sei quem faz a lista, não sei como surgiu a lista, assim, é uma... Mas é física ou lenda, online? Não, tem online, né? Eu já recebi algumas listas, mas tem online. E falo assim, olha essa data. Então, assim, todas as datas dos casamentos agendados, tipo, do ano e do próximo ano já tem ali, então... Olha, a gente já sabe, às vezes antes de noivar, a pessoa já vai e coloca o nome dela na lista. Então quer dizer que o convidado Save the Date não tem escapatória, tem que ir. Você foi convocado, você tem que ir no casamento. Casamento judaico é muito difícil ter quebra. Que muito bacana. Difícil. Pessoal, quebra, para quem tá aqui também sabendo, a Vanessa vai explicar, mas assim, quebra é importante para os noivos saberem, né? Sim. Porque eles se planejaram. O que é uma quebra? Explica aí pro pessoal. Quebra que você tem uma lista de convidados, né? Por exemplo, eu tenho 200 convidados, num casamento geralmente católico, a gente sempre calcula uma quebra de 10% a 20%, né? Dependendo do RSVP. E no judaico é muito difícil isso, porque mesmo às vezes a pessoa não sendo convidada, ela aparece no casamento. Uau! Que surpreendente! Não deixe também de contribuir com o presente também, já que você apareceu, né? Com certeza, mas até brinco. Já vem no dress code e tudo? Vou dar uma passadinha só pra cumprimentar os noivos. Que maravilhoso! Muita gente às vezes vai só na cerimônia, por exemplo, pra cumprimentar os noivos e depois vai embora. Então, tem essa peculiaridade aí. Então, que é um show, pouco diferente. Que show! Questão que de show, lista. Que show! O que diferencia essa cerimônia das demais tradicionais religiosas? O casamento judaico, ele é feito numa rupá, né? Que é uma estrutura com rupá quatro... é uma estrutura? É uma estrutura com 4 hastes, né? E em cima é coberto. Ela remete à parte da construção da vida de um casal, a construção de um lar. Então, todo casamento judaico tem uma rupá. Sensacional. Tá? Tem uma ketubá, que é o contrato de casamento. Então, tem um contrato onde o noivo... que diz, né, todas as coisas que o noivo tem que prover para a noiva. Sim. Então, é a favor da noiva. Sim. Esse contrato... Ele é mais tendencioso para favorecer a noiva. Sempre. Que bom. Olha, isso é interessante, hein? Isso é muito interessante. Vamos adaptar também para o nosso
Fora da comunidade também, hein? Sempre. E depois essa ketubá fica com a família da noiva, né? Que é o contrato de casamento. Ah, temos uma prova ali. Exatamente. Muito bom. E a questão da dança, né? Tem os mais religiosos fazem uma cerimônia separada. Então, na cerimônia, os homens sentam de um lado e as mulheres sentam do outro lado. Né? Não tem essa junção. Já não entra como casal. Não. Quando eles chegam na cerimônia, os convidados já sentam separadamente. Exatamente. Certo. Aí quando a gente às vezes tem muito convidado que não é judeu. Aí sempre tem alguém orientando, dizendo, olha, tem que colocar uma kippá, né? No início, que você está entrando numa cerimônia religiosa. E homens sentam de um lado e mulheres sentam do outro. A gente acaba orientando. Nós vamos chegar lá, mas vai ter uma hora que eu quero saber também. E na festa? Também separado? Dos mais religiosos, sim. Uau, quero saber depois, eu vou querer saber detalhes dessa festa reservada, tá? Quais erros ou confusões são mais comuns entre os casais nesse processo? Olha, eu acho que não tem uma questão muito de erro, né? Às vezes, as pessoas que não são tão religiosas não entendem muito o contexto, né? Da cerimônia e tudo mais. Então, às vezes, eu, que já tenho um pouco mais de experiência, tenho que ficar explicando. Não, olha, terminou a cerimônia, você vai fazer isso, você vai entrar na salinha, você vai precisar de tal música para entrar, que é mais animada, essa música não funciona. Então a gente orienta mais essa parte. Não tem erros específicos, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que limitar bem a parte da E você fala também para padrinhos, madrinhas? Não tem padrinhos nem madrinhas. Não tem padrinhos, nem para o ortodoxo, nem para o... Não tem isso, de paleta de madrinhas? Não tem isso. As únicas pessoas que participam da cerimônia e entram na rupá são os familiares. Sim. Então os avós, às vezes um tio mais próximo e os irmãos. Não tem padrinhos, gente. Então, não, tanto pro ortodoxo como pro... Você chama reformista? São pessoas não tão religiosas. Eu acabo usando o termo reformista. Tá, reformista. Para não falar liberal. Exato, falar... liberal. A gente pode usar esses termos. Perfeito. Tanto pro reformista ou para o ortodoxo... Não tem padrinhos. Não tem madrinhas nem padrinhos. Não, a gente Pô, mas aí o Arthur Kalimann não vai conseguir vestir a mulherada mas tem organizadamente. Mas tem os irmãos. Geralmente são 7, 10 irmãos, né? A família sempre são bem grandes, então... E os irmãos participam? Participam. Todos bacana. participam. E tem um ritual de entrada? Não, primeiro entra o noivo com os pais. Aí depois tem a entrada dos familiares, que a gente fala, que seria uma outra música. Então, entre os avós... os irmãos, algum tio mais próximo, né? Dependendo do tamanho da rupá, né? Pra ver se comporta todo mundo também. Sim, tem que ser uma senhora rupá, né? Isso é muito importante. Depois entram as crianças participam muito do casamento judaico, então às vezes tem, sei lá, 10 crianças. O que você considera essencial para quem quer realizar uma cerimônia judaica completa e respeitosa? Eu acho que se a pessoa, completa e respeitosa, se a pessoa for realmente convertida, né? A gente tem tanto os judeus religiosos quanto os mais liberais, vamos dizer assim. Então, eu acho que para você ter uma cerimônia bonita mesmo, religiosa, os dois têm que ser judeus. Sim. Né? Ter a participação de um rabino, ter a bênção, as 7 bênçãos. Tem toda a tradição. Tem toda a tradição. Tá. Independente de religioso ou não, né? O pessoal... Mesmo os não tão religiosos costumam casar na tradição, né? Uma cerimônia separada, e se eu falar assim, caché. flex, assim, eu quero fazer um pouquinho, mas também eu vou dar uma... Como é que eu posso fazer? Então, a gente até faz, mas assim, eu não entendo muito a lógica de uma pessoa fazer uma cerimônia judaica flex, né? Mas sempre tem, né? Sempre não, tem. Eu fiz um casamento recentemente que a noiva até era convertida, mas ela quis fazer uma cerimônia da Fast Hands, né? Aquela cerimônia de entrelaçamento das mãos. Mas teve a quebra do copo, tem todo um simbolismo que o noivo era judeu, entendeu? Mas, assim, pra ser mesmo, eu acho que uma coisa mais bonita, ela inteira... Em breve nós vamos religiosa. falar daqui a pouco sobre o significado dessa quebra dos copos, o significado do ritual também. Como eu disse, tem muito... pessoal, eu estou aqui recebendo hoje uma especialista em casamentos judaicos especiais, a Vanessa Lopes, da TVjo no Altar Assessoria, há mais de 15 anos no mercado. E hoje ela está respondendo as suas perguntas que você mandou para nós e as minhas também, e da minha equipe também, porque a gente atende muito a comunidade também judaica, muitas vezes não só com
as mães dos noivos, que a gente atende muita mãe de noivo de casamento judaico, mas também de bat mitzvah e bar mitzvah. Quero te convidar para um evento futuro nosso, só para falar do bat mitzvah e bar mitzvah. Com certeza, venho com o maior prazer. Porque realmente É muita informação para um único conteúdo. Vamos lá. Vanessa, quais são as principais diferenças entre um casamento judaico realizado no Brasil e um casamento judaico celebrado em outros países? Na verdade, eu acho que a gente pode mudar até um pouquinho a pergunta, né? A diferença de casamento realizado no Brasil e realizado fora. Quer dizer, o Brasil... O Brasil é festeiro. Festeiro, a festa dura muito mais, eles investem muito mais, né? Eu acho que lá fora acaba sendo um pouco mais simples, comparado ao Brasil. E o judaico é a mesma coisa. Muito bom. Então, você que está se planejando para casar, vem para o Brasil. Né? A nossa audiência hoje chega no mundo inteiro através do YouTube. Vem para o Brasil. Fala com a Vanessa. Tá bom? Dá uma passada na Arthur Kalimann. Venham. Bacana, muito mais festivo. Então tem casais que inclusive vêm de outros países para celebrar aqui. Sim, eu tenho muito casal que mora fora, Nova York, Israel. E a comunidade toda vem. Todo mundo vem. É uma logística danada. Uma galera logística. Toda. Vim para casar o meu amigo, vim para casar a minha amiga. Nossa, tem muito. O pessoal realmente vem celebrar o casamento. Sim. E o pessoal ainda vendo que é brasileiro. Vanessa, tem uma pergunta aqui que não é do nosso roteiro, mas rola um Tinder na comunidade, rola um jeito de se conhecer ali, dá um empurrãozinho. Sim, tem essa parte, a gente tem algumas comunidades que acabam fazendo festas, né? Promovendo... Para os jovens se conhecerem, né? Dar um match. Vamos lá, pessoal. Vamos os mais solteiros lá. Que estão precisando casar. Um pouco tímido. Sim, rola bastante. Que bacana. Lá se conhecem, tudo. E aí, se conhece, demora muito para... realizar, ou que nem fica enrolando? Como é que é? O casamento judaico, ele na verdade, é bem rápido, né? As pessoas se conhecem, deu match, olha, realmente se gostaram, tudo, aí tem o noivado, depois do noivado a gente parte pra parte do casamento, que é bem rápido, em torno de 4 a 6 meses que acontece, é muito difícil ser 1 ano. 19 anos, enrolando, igual tem na... porque rola, hoje em dia a gente sabe, hoje em dia 10 anos de noivado, né? 10 anos de noivado. Você que tá conosco aqui, 10 anos de noivado, fala com a Vanessa vai dar uma... Vou dar uma desenrolada. Aí. Muito bom. Vanessa, quais as diferenças na festa casamento judeu ortodoxo para o casamento judeu reformista? Bom, muitas diferenças. Num casamento religioso ortodoxo, a gente tem uma assinatura da Ketubá antes, né, do casamento, então tem toda uma... É o contrato? É o contrato. Já tô sabendo alguma coisa. É o contrato de casamento, então é feita uma assinatura antes do casamento. A cerimônia, como eu já tinha falado, são separadas, né, o homem de um lado, a mulher do outro. E a festa também é separada. Na festa tem uma divisória, a festa inteira, a gente chama de Mehitzá, que é uma divisória que fica da parte do... tem uma divisória, na festa? Na festa inteira. Intransponível. Intransponível. Não, fala a verdade. Ninguém dá um ampulinho ali e volta. Não, porque os homens não podem ver as mulheres dançando. Uau! Então, às vezes, até se eu tenho um cantor que é homem, ele fica do lado dos homens. E não fica do lado das mulheres, né? Então, as mulheres podem ficar mais à vontade. A banda vai em dupla. Se tiver banda. Fica do lado dos homens. Fica uma mulher do lado das mulheres e um homem do lado no religioso geralmente não tem nem mulher que canta. É homem mesmo. Sim. E no liberal não é no liberal. A gente tem banda normal, a gente não precisa dar... Às vezes alguns colocam só uma divisória somente na dança judaica, terminou os 40 minutos de dança judaica, tira e é pista normal. Então, eu acho que... Muda bem o comportamento, então. Muda bem. E a questão, por exemplo, e as crianças? Como é que fica num casamento? As crianças... Aí as crianças têm livre-arbítrio de ir e voltar. Total. Eu queria ser criança para ir nesse casamento. Total. Hein? Olha, eu comentei no talk com a Vanessa, ela pode confirmar isso, que eu quero ir de staff dela nos casamentos. Super convidado. Para vivenciar tudo isso. Ou você que está se planejando em casar aí, pode convidar o Arthur para carregar piano, ajudar no que for aí, só para vivenciar isso também, porque eu celebrei já muitos casamentos, inclusive vesti noivas também, né? Não só de informação e conteúdo, mas fiz a roupa delas também, né? Mas nunca fui num casamento ortodoxo. É muito diferente. É bem diferente. E muito interessante. Gostei de saber dessas particularidades.
Quais documentos ou condições são exigidos para que um casamento seja reconhecido dentro do judaísmo? A ketubá, o documento mais importante é que tem que ser feito uma ketubá, né? É um documento que, às vezes, para viajar, eles pedem para você comprovar que são casados. Olha. Você tem que ir numa sinagoga, você tem que falar com um rabino. O processo de casamento civil mesmo, né? Que funciona no Brasil, sim. né? Mas em questão do judaísmo, seria mesmo a ketubá. E esse ketubá, ele rege um padrão? Rege um padrão. Ou tem umas particularidades assim? Não, rege um padrão. Preciso que você me fale 10 vezes por dia, eu te amo. Não. Assim? Mas fala que o homem tem que prover a mulher, tem que dar joias, né? Sim. Tem toda uma... Eu acredito que isso são valores que são muito... não só bonitos, interessantes, mas de muita autenticidade, de um compromisso realmente. Sem falar de quem está fora, que às vezes eu vou dar uma bola fora aqui, né? Mas assim, eu acredito que o papel do homem, né, é ser direcionado por uma mulher muito poderosa e muito habilidosa. Você falou que é um pouco tendencioso pro lado da mulher, né? Mas, realmente, ser mulher é ser muito especial, né, Vanessa? Também acho. Ser mulher não é pra qualquer uma, não, Eu né? também acho. Vamos lá, Eu acho vamos ser sinceros. Com certeza. E eu acho que o casamento judaico, ele tem muito disso, né? O homem, a parte da família. Então, eu vou até usar um termo que seria... não é tão banalizado como é hoje, os jovens se conhecendo e terminando o noivado e casando 10, sabe assim, 4, 5 vezes. É uma coisa assim, você conhece aquela pessoa e você vai construir um amor com aquela pessoa durante sua vida, entendeu? Então, por isso que a gente não tem noivados longos. Você também comentou que no casamento ortodoxo, os noivos não se conhecem. Não se tocam, né? Tá. Não é que eles não se conhecem. Não é oculto, não é casamento às cegas. Não, de jeito nenhum. Tá. A pessoa... O pessoal... Não sei porquê, o pessoal... imagina muito isso, né? Lá, as famílias conheceram, jogaram, as crianças vão se casar. Não, eles se conhecem sim, eles querem se casar, né? Eles dão um aval deles pra se casar e depois segue pro casamento. Mas o contato físico, somente depois do casamento. Eles não tem essa coisa de ficar se beijando, ficar se tocando. Que interessante, porque assim, dá uma vontade maior, né? Exatamente, é o que eu falo, não é tão banalizado, né? Você vai conhecer a pessoa no seu casamento, você vai construir uma vida com ela, eu acho isso muito bonito. Interessante isso. Você vai aprender também, né? A construir junto e construir junto. Gostei. É isso. Quanto tempo de antecedência os noivos devem procurar a sinagoga ou um rabino para realizar o casamento? Como é que tá hoje não tem isso? Muito prazo, né? Que a gente falei, o essencial é ver a lista. A lista é muito importante, a lista que roda aí na comunidade. E falar com o rabino. Um rabino que realmente passa as orientações, vê a melhor data para casar e tudo mais. Tá. Fora da comunidade, as noivas são muito indecisas. Você atende as noivas. Sim, você não faz só casamento judaico, não é importante faço. saber isso também. Sim. Né? Você também faz grandes festas, festas especiais, não é Faço. isso? Mas assim, as noivas são muito indecisas, né? A noiva judaica, ela é mais assim, não tão indecisa? Na verdade, quem acaba tocando um casamento religioso são os pais, tá? Os noivos participam, mas a palavra final geralmente são dos pais. Então, na verdade, eu tenho que lidar com 3 partes, né? Os noivos, a família do noivo e a família da noiva. Então, eles que geralmente decidem as coisas, né? Eles estão ali, lógico, tem a aprovação dos noivos, mas quem acaba... Então, eu acho que essa parte de indecisão não tem tanta. Que bacana. Porque geralmente é uma família que já casou 3, 4 filhos, então já sabe bem o que quer, já sabe o que procurar. Muito bom, muito bom. Essa lista que você falou que fica na sinagoga, esse cronograma, esse calendário de casamentos, né? Tem alguma alta demanda? Tem momentos que tem, tipo assim, casar naquele mês não vai rolar. Olha, difícil. Eu tenho muito casamento em novembro. Tem alguma novembro... explicação? Não, novembro o pessoal costuma casar muito. Novembro, comecinho de dezembro, até dia 20 de dezembro geralmente tem um casamento. Tem algum mês que eles não casam, assim? Depende quando cai Pêssah, né? Que é a Páscoa judaica, então geralmente... Geralmente que mês que é? Geralmente é que nem a nossa, bate um pouquinho com a nossa. Abril, né? Agora tem um comecinho de maio, geralmente não tem casamento. Tá, e questão de dias, eles casam todos os dias? Não, eles não podem casar no Shabat, né? Que é na sexta-feira, final de sexta-feira e
pegar até o comecinho da noite do sábado. Tá. Então, geralmente, os casamentos, para ser um pouco mais tranquilo, em referente à logística, são feitos de domingo e quinta-feira. Então, o casamento é domingo. Pode ser domingo à noite ou não? Tem que ser Pode ser domingo. Geralmente são na hora do almoço, mas pode sim ser domingo à noite. Domingo à noite ou na quinta-feira. É domingo ou na quinta? Na quinta pode ser quinta-noite? Pode, geralmente é quinta-noite. Mas ela vai entrar na sexta, tudo bem? Não, mas o Shabat ele começa no final do pôr do sol da sexta-feira. Tá. Então é mais no final da sexta. Muito no comecinho da manhã não bom, tem problema. pode ser que você saiba, mas eu não sabia que então casamento tanto ortodoxo como o reformista nunca é de sábado. Não. E nem de sexta-feira. De sábado à noite, depois do Shabat pode até acontecer, mas depende muito da logística, né? Sim. Porque tem que ter uma pessoa responsável para abrir a cozinha. Da gastronomia Da gastronomia kasher. Então, assim, Tá. tem uma logística um pouco mais complicada. Então, no sábado à noite pode ocorrer, mas é muito difícil. Tá. Eu fiz o casamento segundo casamento dentro da família deles, eu vesti 2 vezes a mãe, tá? E esse casamento ele foi realizado num sábado que o casamento falava para os convidados chegarem às 23 horas. Eu falei, nossa, mas é muito tarde. Agora Muito eu entendo tarde. o motivo. Agora eu entendo, mas logisticamente os fornecedores têm que fazer acontecer. Né? Exato, porque assim, na teoria você não pode ter uma montagem no Shabat. Então, ou você montaria na sexta antes do Shabat, ou depois do sábado. Quer dizer, então assim, não pode ter trabalho. O contrato de locação fica muito maior. Então, geralmente o pessoal realmente não faz por isso. Então, quem segue realmente a religião não faria, porque tem a preparação da noiva. Sim. Como que eu vou preparar a noiva no Shabat? Tem que ser não posso nem preparar ela? Não, só depois do Shabat. Uau, então é tudo expresso, tudo... Uau, Exatamente. é um desafio logístico mesmo. Quais são os melhores dias recomendados para casar dentro da tradição judaica? Os dias são quinta e domingo. Quinta e domingo. Quinta e domingo. Vanessa, você falou que quinta e domingo são os dias que são realizados os casamentos judaicos. É isso. Mas e quando é necessário que ambos sejam judeus para isso acontecer? Ou se um deles não for, não precisa ser dessa forma? Como funciona? Não, geralmente, quando se tem um deles, geralmente sempre segue para a parte de casamento judaico. Então, mesmo que uma pessoa não seja, e for fazer alguma coisa, né, da parte... Porque geralmente se tem convidados judeus. Então, eles respeitam isso, então respeitam o Shabat e tudo mais. Então, é mais difícil. Ótimo. Mas pode ser feito, né? Alguém que queira, nada, né, falar não, mas é muito difícil. Vanessa, existe algum curso de noivos para casamento judaico? Então, existe, a gente não chama de curso de noivos, mas tem todo um preparatório do rabino com os noivos. Então, a noiva vai ter aulas, né, da parte de religião, da parte de como ser uma dona de casa, como cuidar de um lar, e o noivo também, de como, né, manter um casamento próspero e tudo mais. Então, os dois fazem um curso antes, preparatório, antes do casamento, né, para seguir as tradições. Isso, os reformistas também, os liberais também têm? Geralmente sim. Tá. Eu gosto muito disso porque, assim, soa para quem tá fora que é algo, assim, machista, mas não é machista. Eu acredito, assim, que é a família, né, cuidar também da família, né? Quando fala casa, é a família, né? Posso parar nessa imagem? Porque essa imagem para mim é emblemática. Eu vou pedir pro meu diretor voltar. Bom, pessoal, eu vou pedir até para o João colocar na câmera agora aberta para mostrar. Vanessa, quando você enviou essa foto, agradeço muito você ter enviado essa foto, tá? Porque me chamou muita atenção, né? Quem são as figuras que estão ao lado, né, desse rapaz? Você vai me ter que me explicar se esse é um noivo ou não é, tá? O semblante deles, que é diferente de um casamento fora da comunidade, tá? Eu nunca fui num casamento. Me perdoem se eu estiver falando uma grande bobagem, tá? Mas eu tô aqui como especialista, que inclusive a Vanessa, ela tem um curso... Sim, eu faço curso para assessores. Então, você que tá aí dando uma bisolhada no nosso podcast aqui, a Vanessa tem um conteúdo especial também para preparar você, né? Para não só melhorar, né? Mas dar uma lapidada às vezes. Sim, é né? sempre bom ter conhecimento, né? Muito bom. Sabe muito, hein? Sabe muito. Então, assim, o semblante deles... Me explica um pouquinho. Então, esse é um casamento extremamente ortodoxo, né? Askenazi, que a gente fala, que são judeus derivados da Europa. Então, aqui tem uma cerimônia onde ele entra com o pai e com o sogro,
pai e o sogro, esses dois rapazes aqui, exatamente, com uma vela, né, cada um, né, simbolizando uma parte de É iluminação. uma vela mesmo ou é um LED que parece vela? Não, é vela, tem que ser vela. Não pode rolar meio modernizado. Não. A gente usa uma vela mesmo. Então, como que funciona, né? A cerimônia é separada, né? Homens e mulheres de um lado. Ah, que bacana. Aqui então já temos toda essa parte aqui masculina. Exato. E as crianças também. Muitas crianças. Uau. Geralmente tem muita criança. Se você não tivesse explicado, eu ia passar desapercebido. Não, tem muita criança. Então, assim, esse é um casamento askenazi, eles casam a céu aberto. Então, aí tem uma rupá que é a céu aberto, né? Pela religião. Então, a noiva, ela fica sentada, né, recebendo os convidados, separado do noivo, né, eles não se veem nesse momento. Certo. Aí é o momento que o noivo com os pais, é uma música um pouco mais religiosa, né, é um momento de... Não é tão festiva, não é Ivete Sangalo. Não, assim. então assim, é um momento que ele tá rezando muito, um momento de iluminação, então às vezes o semblante parece, né, um pouco triste, né, tá sendo carregado. E na verdade não é isso, né, ele tá ali no momento de contemplação, de pensamentos positivos, eles rezam muito no dia. Então é o momento que ele vai com os pais, ver a noiva e cobrir a noiva, né? Tá. Então a noiva tem a parte do véu. Nesse momento a noiva já entrou ou... Não, o noivo entra primeiro. Quer dizer, então ele cobriu a noiva, automaticamente já começa a fazer a parte das entradas do cortejo. Então ele já vai direto para rupá. Tá. Então primeiro entra o pai e o sogro com o filho, com o noivo, ele entra e fica aguardando. Exato. Tá. Aí entra a noiva. Aí entra a parte da família, né, se tiver. Os irmãos, os tios. Exato. Né? As crianças. E depois a noiva. Tá. Aí a noiva entra sozinha? Entra. Não, ela entra também com as mães. Com a mãe e com a sogra. Com as duas irmãs mais experientes. Eu gosto de falar isso. As duas irmãs mais experientes dela. Porque Exato, quando você tá casando, isso é uma questão assim que a minha irmã me falou. Um beijão pra minha irmã, Sueli. Uma estilista também incrível. Atende muito a comunidade judaica. Muito mais do que eu. A verdade é essa. Ai, tá? que legal. Ela tem um carinho especial também. A comunidade tem um carinho especial com ela. Mas um dia ela falou pra mim, quando a gente tá casando, realmente, a gente não sabe o que tá fazendo. A verdade é essa. Eu gostei disso que ela falou. Isso aconteceu comigo também, né? E os irmãos mais experientes já sabem. Eles vão dar os conselhos melhores, eles vão saber relevar muita coisa. Então aí a mãe entra as duas mães entram com a noiva. E aí o noivo cobre ela, é isso? Na verdade, no Askenazi ele cobre antes. Então, mas ele já cobriu? Nesse momento, nessa foto sim, ele já cobriu a noiva, né? Que é o momento que ele vai ver, olha, realmente é a pessoa com quem eu tô casando, é minha noiva. Sim. Cobre a noiva. Tá. Aí ele entra pra rupá. Entra pra rupá, que é a estrutura. Exatamente. Aí o que acontece? Aí a noiva... Aí é feito a cerimônia normal, né? Geralmente a noiva, ela dá 7 voltas em volta do noivo. Né, tem um ritual. Tem um ritual, né, que significa a construção, né, quando o mundo foi feito em 7 dias, então tem toda essa parte, ela dá em volta do noivo, também pode remeter à segurança, à família. Sim. E aí depois segue a cerimônia normalmente. Olha aqui, já falei, quero de staff no casamento, ou me convida que eu quero ir pra ver, hein? Quero ver tudo isso, ver com muito, muito carinho também. Vanessa, me explica só. Os convidados chegaram antes. Sim. Você, como assessora, já orquestra o pessoal. Os homens sentam aqui, as mulheres sentam aqui. Sim. Agora, eu não sou da comunidade. Eu fui convidado pelo casal. Né? Eu também tenho que seguir essa regra? Sim, tem que seguir a regra. Tá. A gente já identifica quem não é da comunidade, porque a gente tem as kippahs, né, que ficam ali no começo da cerimônia. A gente já vê quem não pega. Aí, geralmente, algum assistente, né, que tá trabalhando no dia já entrega pra pessoa e já explica. Então eu tenho que usar, chama kippah. Kippah. Que é esse acessório que eu coloco. Isso, os homens colocam só? Somente os homens. No caso dos liberais, algumas mulheres também colocam, né, uma rabina e tal, mas então, geralmente somente os homens. Você já provém, porque eu não preciso levar uma, não tem. Não. Já vai ter lá, vou usar. Sim, todo casamento eles fazem uma... É preso como? Como que é preso? Então, é muito engraçado isso, mas você coloca, geralmente fica. Como, cara? Porque o negócio fica, você vê. Mas quem não conhece, tem aquela sensação que fica toda hora caindo, eles colocam um clipezinho, um tic-tac. Tá.
alguma coisa assim. Que bacana. Mas ele fica. E nessa cerimônia que é do ortodoxo, depois vai ter a festa que é separada. Também é separada. Que tem aquele divisor que chama... Mehitzá. Mehitzá. É o que é? Uma divisória? É literalmente uma divisória. Geralmente tem uns 2,5 metros, né? Pra não ver o lado. Intransponível, pessoal. Só as crianças podem passar. Gostei muito e fiquei muito, muito interessado. Aqui, essa imagem. Vamos lá. Um semblante de muita felicidade. Dá pra ver aqui só mulheres. As mulheres, só sim. mulheres. A dança das mulheres. Essa é uma festa desse lado só das mulheres? Pode Exatamente. ser? Aí é só o lado das mulheres. No caso... Sim. Os noivos, né, eles estão num momento muito de iluminação que a gente fala, eles como se fossem reis naquele dia, e tem seus súditos que estão ali para animar eles, para festejar. Por isso elas estão elevadas, olha, exatamente. Também passa um pouco dessa energia para mim. Muito, né? muito. A gente sempre pede uma bênção para a noiva nesse dia, porque Sim. é o momento que ela tá mais iluminada, né? Que bacana. Ela tá no momento de contemplação mesmo, então a gente sempre, alguma pessoa, quando vai cumprimentar a noiva, pede uma bênção pra ela. Aqui nesse momento já é o meio da festa ou já tá meio, tipo, a galera já tá meio... Não, a festa inteira é... Festa inteira é animada. Quem é mais animado nesse casamento, os homens ou as mulheres? Nossa, difícil. Depende do comportamento do casal, os dois são né? bem animados, os dois, acho que são bem animados. Mas depende do comportamento também, né? Sim, do comportamento, dos amigos, né? Quem faz a festa geralmente são os convidados. Vanessa... Me explica, isso aqui é a cauda, é a saia da noiva? O que é esse super tecido? Não é uma saia da noiva, mas é um tecido que todo casamento geralmente religioso tem, que ele faz como se fosse a saia da noiva. Então, no momento que as convidadas seguram, né, faz todo aquele remeleixo, tudo, e sempre vai algum convidado dançar com a noiva. Então, naquele momento específico, vai a mãe... Eu entro ali? Porque entra por baixo... E sai no buraquinho. Que bacana. É bem legal. Também quero ver, eu não vou poder ver isso. Pô, olha a vantagem, você que é do público masculino, você só consegue ver isso aqui comigo, ou na internet, obviamente, mas sem o conhecimento da doutora aqui. Mas gostaria muito de ver isso. Nem o staff pode ver? Sim, geralmente eu tenho homens na equipe, justamente pra ficar no lado dos homens. Sabe aquele garçom bonitão? Sim, tem. Bonitão. Às vezes a gente coloca geralmente as mulheres, até as garçonetes pra atender as mulheres, mas geralmente não é todo buffet que tem. Sim. Não tem homens, né? É mais da comunidade mesmo. Bom, aqui uma noiva muito alegre, sua cliente também. Nath. Uma noiva que você celebrou. Muito. Ela é, nossa, super animada. Ela é uma noiva... Ela não era judia, né? Foi convertida a um noivo judeu. Sim. E foi uma festa muito bonita. E aqui é a cauda do vestido dela, a saia do vestido dela. A saia do vestido dela. Muito aí ela tinha um bacana. vestido mais amplo, né? Geralmente elas são muito princesas, né? Sim. Muito aqui difícil. eu tô vendo esse rapaz aqui, então quer dizer que já não é um casamento não, dela ortodoxo. Não. Não, ela tem Não sei se vocês uma conseguem vertente ver mais que tem liberal. um rapaz ali, né? Que tá ali junto de convidado. Vanessa, o casamento judaico precisa obrigatoriamente ocorrer em uma sinagoga ou pode ser feito em outros locais? E tem alguma regra para isso? Não tem regra. Depende se o tipo de cerimônia que ele vai seguir, uma cerimônia Ashkenazi, que seria céu aberto. Então não fazem sinagoga, fazem lugares que tenha essa parte aberta, então a gente usa salões mesmo. Ou uma mais sefaradi, que geralmente fazem sinagoga, né? Não precisa ter céu aberto. Sefaradi chama? Sefaradi, que são os judeus mais árabes, né? Dessa parte mais Espanha e tudo mais. Aham. Certo. Então, assim, mas não precisa ser numa sinagoga. Não precisa ser numa sinagoga. O ortodoxo faz na sinagoga. Nem sempre, porque sinagogas geralmente não são tão grandes os salões, não cabe né? Todo mundo. Exatamente. Então, nem sempre. Só que quer mesmo casar numa sinagoga. Você falou que no mínimo 300 pessoas. Nossa, no mínimo. Quais são esses rituais essenciais de um casamento judaico tradicional? A gente tem a parte, né, da Ketubá, que é importante. O contrato. Cada um que você falar, eu vou tentar lembrar. A Rupá, né, que é onde a gente faz a celebração. Rupá é o espaço. Exatamente. Né? A quebra do copo, que simboliza muito. O que significa a quebra do copo? Quem quebra o copo? O noivo quebra o copo, então a gente pega um copo normal, hoje em dia até o pessoal tá fazendo colorido e tal, mas é um copo normal, a gente embala ele no guardanapo e no final da cerimônia o noivo pisa nesse copo. Ele coloca e pisa. Exatamente. Isso tem um significado? Tem sim. O significado é que eles sempre remetem à lembrança da destruição do templo de Jerusalém. Então... Sim.
é pra dizer que mesmo em festas, né, pra gente lembrar que os judeus já passaram por muita coisa e eles não podem esquecer também essa parte de destruição do templo. Então é como se fosse uma lembrança. E como chama esse do quebrar o copo? Tem um nome? Não, quebra do copo. Quebrar o copo. Quebra do copo. Tem mais algum ponto? Tem mais algum item? Aí as noivas, né, que também dão as 7 voltas, né? Que Tem horário, anti-horário? Não, é o horário mesmo. Sim. E geralmente quem é mais liberal, né, tem... O noivo também dá na noiva. Então, o tradicional é só a noiva que dá no homem. Mas o liberal, eles vão revezando um ou outro, que né? Legal, que legal. Pra ter aquela parte mais de igualdade no casamento. Aí tem mais algum ponto da noiva no ritual? No ritual, antes do casamento, a noiva se purifica. Então, ela tem que ir numa sinagoga também, fazer todo um ritual de purificação. É um dia? É um dia, curso? Como é? Não, é um dia, elas entram numa piscina, né? Com água da chuva. E ali com água da chuva? Que chama, né? Uma mikve que a gente chama. Que é um espaço reservado pra noiva se purificar antes do casamento. Que bacana. Qual o significado da cerimônia sob Rupá? O que representa para o casal? Isso representa realmente a construção de um lar, né? Então, geralmente tem as 4 pontas, né? Em cima sempre tem um tecido leve, alguma coisa. Mas ele geralmente se representa, assim, a construção de uma nova família, a construção do seu lar. Então, é por isso que todo casamento judaico tem uma Rupá. Tá. O Rupá é onde vai ser realizado o casamento? Onde é realizado o casamento. Posso dizer que é como se fosse um altar? Sim. Tá. E geralmente comporta quantas pessoas da família? Depende do tamanho. A gente tem, Rupás gigantes. Dependendo da família. Dependendo da família e uns menorzinhos onde só ficam os noivos debaixo da Rupá. Que bacana. Então depende se os noivos querem só eles ou se eles querem que a família inteira esteja debaixo de uma Rupá. Tá. E, por exemplo, quem você vê numa foto do Rupá é irmão ou tio, ou não é avós, madrinha, não é amigo. Não tem madrinha, não tem padrinho. Não. Ketubá, que é o contrato. Isso. É Ketubá que fala? Ketubá. O que ele representa para o casal? Tem algum valor, posso dizer assim, legal? Na comunidade, né, tem um valor legal. Fora não, mas é aquilo que comprova realmente que vocês estão casados, né? Tá, então, por exemplo, realmente não é no cartório, não é aquele do cartório, com a casamento sinagoga, civil. Com o rabino que assina, as testemunhas e tudo mais. É realmente um contrato. Tá, e, casamento. Por exemplo, então eles fazem também o casamento civil no cartório? Fazem sim. Vanessa, eu acredito assim que, como eu falei pra você, as mães dos noivos, né? Eu gosto muito de falar que são as irmãs mais experientes, né? Dos noivos. Muitas vezes, quando tem avó, eu falo que é a mais sábia, né? Daquela festa, daquele momento. Com certeza, eu adoro. Concordo. Um beijão para todas as vovós, né? Aconselhem muito bem aí as novas gerações. Vocês são fundamentais aí, tá? Nessa sabedoria de como conduzir, né? A vida a dois, que é um desafio, vamos dizer assim. Independente da sua opção religiosa ou cultura, é um desafio. Muito. Mesmo... É mais nos dias de hoje, né? Que tudo internet, é tudo muito um fácil. Desafio. Então, a gente sabe que é um desafio. Qual o papel das mães dos noivos, né, num casamento judaico? Tem algum significado? Elas fazem algum ritual? Assim, não tem exatamente um ritual, mas assim, no dia do casamento a noiva não pode ficar sozinha. Tá, então no momento que ela tá se arrumando, tal, geralmente tá com as irmãs, e tá com a família, e tá com a mãe. Eu acho que o papel das mães é fundamental nesse processo, né? Que nem se fosse quem tem a sabedoria, quem vai orientar. Então elas fazem praticamente assim 90% todo o processo de um casamento junto com a noiva. Uau, então desde as escolhas até os momentos, estão muito presentes. Muito presentes. Tanto a mãe da noiva, que geralmente mulher já é assim, né? Como a mãe do noivo também? Também. Não participa tanto, né, dá sua opinião, mas também participa. Porque... geralmente a palavra final é da parte da noiva, no sentido da organização do casamento. Sim. Mas a parte do noivo também organiza. Vanessa, hoje os casamentos são celebrados em 8, 12 horas. Na comunidade judaica, a duração da cerimônia judaica costuma ser longa ou breve? Não, a festa é longa. Mas eu digo, a festa tudo bem, mas e a cerimônia? A cerimônia é em torno de 40 a 45 minutos. Mas dá tempo de fazer todo esse ritual em 40 minutos? Dá tempo, ainda tem as brahotes que a gente fala que são
as bênçãos, são 7 bênçãos, dá tempo. Uau! Dá tempo. Tem muito significado, muito mas ritual. é muito difícil passar de 45 minutos. E aí as festas se prolongam mais para 8 horas. 8, 9 horas, que bacana. pelo menos. Vanessa, essa imagem me chamou muita atenção. Na felicidade de muitos, esse garoto aqui tá dizendo, olha aí, ó, olha eu na foto, né? Mas a quantidade de crianças, né? É um casamento ortodoxo aí? É um casamento ortodoxo, é um casamento bem religioso. Então, geralmente, famílias religiosas, geralmente tem 5, 7 filhos, 10 filhos. Tem rabino tem 10, 12 filhos. Tá, tem algum significado por eles terem tantos filhos? Se você for ver ao pé da letra, né, a Bíblia, a Torá e tudo mais, falam que as mulheres, né, têm que conceber conforme Deus quiser, né? Não teria uma... Não pode usar anticoncepcional, por exemplo? Acho que cada um sabe, né, melhor como se prevenir e tudo mais no momento do seu casamento, mas na teoria não. Que bacana, mas então, geralmente as famílias são grandes. E o espaço Kids? Tem que ter um espaço Kids. Não, geralmente não se tem. As crianças estão lá brincando no casamento. Então não tem o tio do entretenimento? Não, nossa, muito. Acho que eu não nunca vai fiz ter um casamento. aquele escorregador? Não tem. Não tem? Não. E a criançada fica na festa. Fica na festa. Atravessando aquela barreira intransponível, pra lá e pra cá. Fica toda na festa. Legal. Então, já é um ponto a menos que você vai economizar no espaço Kids, mas a criançada vai participar da festa. É isso? Com certeza. Mas chega uma hora que acaba a pilha. Aí você vê no sofá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo? Que bacana. Imagina o desafio da assessora, da equipe da Vanessa, Te Vejo no Altar, com todo esse aparato de rituais, convidados, simbologia. Parabéns. Muita simbologia. Parabéns. Vanessa, aqui nós estamos falando de um casamento que você consegue me dizer assim se... Aqui não tem dress code, não tem um dress code para os convidados? Então, não tem um dress code, mas se você perceber, todas estão com mangas longas, ó. Todas estão de mangas longas, Então, é mais uma questão de respeito mesmo com... Né? Geralmente as religiosas usam, né? Uma blusinha 3/4 maior, não usa roupas curtas. Mesmo sendo mais jovem? Mesmo sendo mais jovem. Tá, decote também tem que segurar um pouco... Tem que respeitar um pouquinho. Cores, pode ser cores mais... a gente não tem uma paleta definida, não. Cores, todo mundo fica à vontade. Perfeito. E aqui é um casamento reformista, liberal? Ou não, é bem religioso. Bem religioso, por isso das no caso do liberal, aí vão de tomara que cai, aí é uma coisa mais tranquila. Bacana. Vanessa, algo que também me chamou muita atenção nessa imagem foi que noiva muito jovem. São bem jovens. Porque geralmente, fora da comunidade judaica, os noivos estão casando com 35, 40 anos, né? Exato. Não, as noivas realmente são bem jovens. Que idade geralmente o pessoal está casando? Dos 20, 22, 23 anos. Meninos e meninas, garotas e garotos. Exatamente. Muito jovens. Justamente pra seguir aquela coisa, né? Tipo, não tem vou conhecer um monte de gente, vou namorar um monte de gente. Não, ela conhecer uma pessoa, vai casar, vai construir sua família. Então, por isso eles casam muito novos. Bem jovens mesmo. E assim, você faz muito casamento judaico, não é à toa que você está aqui. 90% da minha agenda é casamento judaico. A Vanessa, com a assessoria dela, Te Vejo no Altar, faz parte dos nossos 50 mais especiais assessores de casamento da cidade de São Paulo. E você foi consagrada pelos noivos, uma votação dos noivos, tá lá. Mas eu sei também que você é da Constance, né? E também do Lápis Noiva como Lápis indicação. Noiva. Exatamente. Né? E Parecedor dos sonhos. Dentre 10 casamentos que você faz, quantos são ortodoxos, quantos são liberais? Então, depois que a gente foi convidada a entrar na Constance, no Lápis mudou um pouquinho, né? Antes, 80% dos meus casamentos eram bem religiosos, né? Sim. Eu faço muito casamento de rabino, filho de rabino e tudo mais. Agora, atualmente, de um ano pra cá, a gente cresceu um pouquinho mais pros liberais. Então, hoje eu faço mais 70% liberal e 30% religioso. Tá. E eu sei, porque hoje o desafio de ter a Vanessa conosco é que tem muita festa na comunidade e ela tem muito trabalho a fazer, né? Tem muito. Graças a Deus a agenda tá lotada. Vanessa, nós estamos olhando aqui uma imagem
que é um casamento religioso, ortodoxo, manga longa, tô vendo aqui, né, a veste. Primeiramente, esse momento é o de cobrir? Isso, de cobrir a noiva. De cobrir a noiva. Tem uma diferença da roupa da mãe da noiva, da mãe dos noivos, para os convidados. Tem uma diferença? Tem cor? Tem não tem. Mais bordado? Na verdade, assim, acho que depende muito de perfil de cada mãe. Tem mãe que é mais simples, tem mãe que gosta de mais brilho, né? Tá. Mas geralmente elas têm a tendência de usar cores mais claras. Um prata, até um creme, né? As mães? As mães. Um azulzinho mais claro. Então, assim, o que diferencia também é essa paleta de cores, às vezes... Às vezes, não Tá. é sempre. Por exemplo, a mãe da Rani, ela tá com, né, um vestido mais goiaba, né? Mais Sim, laranja. sim. Mas, por exemplo, é uma mãe jovem também. Sim, uma mãe jovem. Né? Que eu não consigo hoje decodificar que ela é a mãe... Ela é mãe. E ela é a madrinha, não sei, né? Mas Não, ela é é a a mãe, mãe. que é uma mãe muito jovem. Sim. Muito bacana. E assim, também olhando de fora, hein, pessoal? Me perdoem, hein? As moças, né, as mulheres parecem muito jovens. São muito e jovens. os rapazes, devido à indumentária e também à barba, né, fica um semblante mais... né, mais pesado, mais velho. Mais velho. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas que bacana, que bacana. Aí, a partir daí, a festa vai ser dividida. Sim. A festa aí já está dividida, né? A festa Ali já está dividida. já está dividida. Aqui nós estamos vendo, aqui é um garoto, né? Esse rapaz é o quê? 17 anos casando? Não, ele tem... Acho que tem 30. Ele era até um pouco mais velho. É. Acho que uns 30 anos. Tá. Mas foi em E dezembro aqui do nesse ano momento passado. também eles estão... Você está emanando energias boas para nós. Com certeza. Traz energias boas para exato. nós. Tá com os amigos, tá curtindo. Aqui é liberal ou ortodoxo? Não, bem ortodoxo. Ele é ortodoxo. Aqui é ortodoxo? Uhum. Mas você vê que assim, tem alguns que não tem a barba longa. Tem um Não. porquê? Mas, geralmente quando vai ficando mais velho, né? Eles deixam a barba um pouco mais longa, né? Porque se a gente for ver ao pé da letra, o homem não pode, assim, se cuidar. Não se cuidar, mas se mostrar... que as pessoas... Que chame atenção pra ele, sabe? Pra ele Tem que ficar bem assim... mais low profile, low profile. Bacana. Muito bom. Bom, você já falou da orientação. Aqui, uma saia. Aqui dá pra ver bem, né? Que as moças entram junto com a noiva. Então é um ritual que elas vão entrando e vão saindo. E aí é uma música bem alegre. Sim. Música judaica sempre. Música judaica, que a gente vai alegre. contextualizar pra você que tá assistindo aí, né? Poder escutar um pouquinho. Eu quero essa música e quero aquela música do cortejo do noivo entrando com o pai e o sogro. Pode deixar. Porque é um semblante diferente do que a gente está acostumado, né? Que bacana. Ó, o pessoal aí celebrando muito. Essa é uma noiva que também você celebrou. Sim, é maravilhosa. Já fiz o casamento do irmão dela. Geralmente você fica na família. Geralmente fico na família. Você acaba conhecendo todo mundo. A gente faz 4, 5, assim, de irmãos. A gente já fez diferença de irmãos, tipo, de um mês. O irmão casou, na depois sequência. E ali mesmo você já... E tem buquê? Então, tem buquê. A noiva entra com buquê. Às vezes joga o buquê, às vezes não. Não é uma tradição muito do judaísmo, mas... Escreve o nome das solteiras isso na barra do no vestido. Sim, isso com certeza. Tem alguma outra coisa assim pra ajudar a dar aquela empurrãozinho na amiga? Convida uns partidões? Sim, é que todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, mas dá pra não convidar, né? Só os ruins, Tem muita né? gente de fora. De Dependendo fora. de onde é a família, acaba vindo muita gente de fora. E, obviamente, assim, fora da comunidade, a lista de convidados é um pouco tendenciosa para a noiva. Sempre tem um pouquinho mais para a noiva. Como é que é na lista de convidados da comunidade judaica? Geralmente, igualmente. 50% e 50%? Sim. Eu não acredito nisso. Você pode me falar, mas eu não acredito nisso. Olha, é porque, às vezes, quando é feita a lista... Tem muitos convidados que são comuns, né? Então, que os dois conhecem, as duas famílias conhecem. Isso é muito natural, assim, né? Na hora de fazer a lista. Mas, geralmente, são 50 e 50. Vanessa, como orientar convidados não judeus a participarem da cerimônia de forma respeitosa e integrada? Então, geralmente a gente já consegue identificar quem é judeu e quem não é, né? Quem é da comunidade ou não. Então,
Aí sempre tem um assistente meu que vai dar aquela orientada, como que é o processo, como que vai ser na hora do jantar, onde tem que sentar, se a festa é dividida. Mas vai alguma orientação no convite ou no Save the Date? Não. Não vai nenhuma orientação Não. sobre isso? Às vezes o pessoal coloca no site de casamento alguma orientação, mas nos convites, nada. E tem muito convidado não judeu num casamento ortodoxo? Não. Poucos. Bem poucos. Tá aí porque eu quero ir de staff, tá vendo? Tá aí porque não tô sendo convidado, hein? Bem poucos. Então eu vou de staff, não tem jeito. A Aline também vai de staff, não tem jeito. Vamos, com certeza. Por todo mundo para trabalhar. Por todo mundo trabalhar. Existe um código de vestimenta recomendado para os convidados, especialmente para os familiares próximos, como avós e mães dos noivos? Na verdade, não. Eu acho que, independente da religião, você tem que respeitar o lugar que você tá, né? Se você vai numa sinagoga, eu não vou com decote, não vou com uma saia curta, a gente sabe que ali acaba tendo que se pôr um pouco mais de respeito, né? Eu, geralmente, quem não costuma trabalhar com o fornecedor, eu costumo orientar. É mais até a orientação dos fornecedores do que em si pra quem já tá acostumado. Mas aí pra falar, olha, você tá indo numa sinagoga, tá? Não vai de regata, não vai de decote. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte da gastronomia kasher, que você vai explicar o que é, como não é. Tem pouco tempo e ao mesmo tempo tem muito assunto. Né? Quando nós falamos do casamento ortodoxo, uma coisa que me chamou a atenção também, do manga longa. Sim. E a mulher não fica com calor? Fica com muito calor. E o cabelo é solto, preso? Como que é? Então, geralmente a gente costuma orientar a ser preso porque soa muito. Tá. Então depois fica aquele bololô só, né? Aquela coisa toda Fica grudada. um calor. Mas se ela quer muito, então geralmente a gente orienta a fazer a cerimônia com o cabelo solto e depois, nas judaicas, prender o cabelo. Tá. Isso você fala para quem? Os convidados? Não, para a noiva. A noiva começa com solto, depois geralmente prende? Com solto e depois prende. Porque fica calor. Muito calor. Então, ela não para de dançar o tempo todo. Ar-condicionado bombando. Às vezes a gente coloca um lequezinho na noiva, as convidadas já, sabe? Porque é manga longa. Soa muito. E rolam Havaianas também? Rola Havaianas. A gente entrega chinelo, porque o pessoal tá ali dançando o tempo todo, né? Os homens também, eles geralmente tiram, né? A camisa, tem uma camiseta que os convidados, que os amigos do noivo fazem pra homenagear ao noivo. Então, nesse momento, ele também troca e tal, porque... E depois, né, dá aquela suada, ele acaba trocando e colocando outra camisa pra voltar à festa normal. Vamos falar agora dos solteiros nesse casamento ortodoxo. Como é que o solteiro consegue, se olhar no casamento ali, depois da cerimônia? Na festa não vai ter. Não, mas, por exemplo, geralmente a mesa de doces não está separada, né? Então, se encontra na mesa de doces, se encontra num cafezinho. Tem uma galera que não sai da mesa de doces, então. Exato, então é mais momento de dança mesmo, né? Mas a mulher não pode se sensualizar. Exato. Tá, bacana. E, por exemplo, tem um after? Tem festas que tem after? Não, judaico... Só o liberal? Não, é só liberal. Eu conheço alguns que são bem da balada, bem da balada mesmo. Não, olha que bacana essa imagem, hein? Essa é a entrada da noiva. A entrada da noiva. Geralmente as amigas levam esses arcos. Tá. A gente, né, quando vai fazer a entrada dela, a gente já fala com as amigas, a noiva vai entrar, então elas já se posicionam. Elas seguram o arco, fazem esse caminho, né? Exato. E aqui ela tá com a mãe e ela possivelmente tá com a sogra junto atrás ali, talvez. Exato, né? Essa é a mãe dela. Também mãe jovem, também, super, que bacana. Eles são os queridos, são muito fofos mesmo. Gastronomia kasher. O que é kasher, na verdade? A alimentação kasher quer dizer que tem uma pessoa que supervisionou aquela comida, né? Então, o kasher, eles têm algumas coisas, né, diferenciadas. Então, referente ao abate da carne, referente a uma alimentação de leite, uma alimentação de carne. Então, quer dizer que tem uma pessoa, um judeu responsável, que está ali supervisionando a cozinha para que tudo seja kasher. Certo. E, por exemplo, tem chefes renomados de gastronomia kasher, assim, ou não? É um buffet? Não, existem alguns buffets, né, que são super conhecidos, estão há anos no mercado. Tem o Júlio Perineto, que hoje também se tornou um pouco especialista, né, na alimentação kasher, junto com... Tem o BP Kosher, né, junto com o chefe do Unique.
o Cuba Soleil, né? Então, eles são chefes um pouco mais renomados, são super conhecidos. Tá. E, por exemplo, um convidado que não conhece a comunidade, como é o gosto da comida? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Lógico que a gente tem uma alimentação... É mais condimentada, é menos condimentada? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você tá comendo, você não fala, ai, nossa, isso aqui é uma comida caché. É óbvio que é um pouco diferente. É que se eu tenho algum cardápio que tem algum derivado de leite, eu não vou ter nada de derivado de carne. Então, geralmente... No mesmo prato, você fala? Não, na festa. Na festa inteira. Na festa inteira. Derivado de leite não pode ter o mesmo de Exato. carne. Então, geralmente é um risoto, um peixe... Porque os docinhos... São de leite. Então, geralmente as festas são de leite, não de carne. Tá. Vanessa, essa é uma imagem também que me chamou muita atenção dentro do seu portfólio de imagens. Obrigado também por ter cedido. É um casamento que você celebrou. É um casamento ortodoxo aqui? Sim, ortodoxo. Tá. Me chamou a atenção também um pouquinho dos rapazes de chapéu. O que tem um nome esse chapéu? Não, é um chapéu mesmo. Os mais religiosos costumam utilizar em festas mais religiosas, casamentos. Sim. Então ele ganha um chapéu quando ele faz bar mitzvah, né? Então, a partir desse momento, nessas fases, eles costumam usar o chapéu. E esse chapéu permanece com ele? Ele permanece com ele. E passa de geração em geração ou não? Não, geralmente não. Eles ganham um chapéu novo. Tá sempre escuro o chapéu? Sim. Muitas vezes sempre escuro. Não tem uma questão de combinação com a... Não, geralmente é preto, um azul bem escuro. Sim. E os acessórios das meninas, das mulheres, são joias realmente ou elas usam mais bijuteria? Não, são maiores. Joias, né? São joias. Joias, perfeito. No caso, são as irmãs da noiva, né? Lembrar da parte que a gente tinha a foto da mãe dela, ela também tava meio de laranja, né? Meio goiaba. Sim. Elas fizeram meio que uma paleta de cor. Mas então não ficou interessante. Mas não é costume, tá? Mas elas... fica interessante, né? Mas fica bem bonito, né? Ficou bem bonito. Até a gravata, né? Dos meninos, né? Também é um casal bem jovem, bem jovem. Ela é linda. Bom, temos mais imagens, vamos lá. Vanessa, aqui é um noivo e uma noiva, todos maravilhosos, né? O que é esse? É um manto? O que é uma pashmina? Na verdade é um manto religioso que a gente fala, né? Um chale religioso. É um que os homens costumam usar nesses momentos de reza. Mas só em momentos de reza mesmo. Tá. E eu posso ou não usar, dependendo da minha... ou se tem você que fez... usar? Não, depende. Tem gente que usa, tem gente que não usa, tem gente que só põe na roupa. Depende do rabino, de pedir ou não. Então, depende muito. Muito bacana mesmo. Durante a cerimônia? Durante a cerimônia. Sempre Depois durante da uma festa, reza. não? Não. É um chale religioso, é sempre pra reza. Você falou que mais ou menos dura 40 minutos a 45. cerimônia. Todo esse ritual. Todo esse ritual. Que bacana. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, amei. o seu conhecimento, a sua história. São mais de 15 anos celebrando muitos casamentos. Você me comentou que o mercado está bem aquecido. Tá, super. Para finalizar, temos mais 3 perguntas e depois eu vou pedir uma consideração final sua, dica especial para quem está planejando casar, tá? O seu ponto de vista, né? Se você puder dar um conselho para os noivos que vão realizar um casamento judaico, qual seria? Olha, a gente fala muito da parte de investimento, né? Um casamento. Quem é religioso já sabe quanto vai investir e tudo mais, mas quem é mais liberal, às vezes não tem um pouco noção de quanto custa um casamento. Então, eu acho que seria a parte de realmente contratar uma assessoria e fazer um alinhamento de quanto quer gastar, de budget, uma coisa mais financeira, quantos convidados vão ter, porque realmente é muito mais caro por conta da alimentação caché. É mais caro do que um casamento fora da comunidade? Sim, bem mais caro. Hoje, por exemplo, um casamento especial fora da comunidade, especial, nós estamos falando entre 2,5 e 3. Nós estamos falando em quanto num casamento da comunidade judaica? Por convidado? Pode chegar quase a 4, 4,5, porque assim, a alimentação caché é muito cara. É um dos fatores que não é a decoração. A alimentação custa em torno de 750 por pessoa. Impacta bem, então. Impacta bem. Tá, mas a gente está falando numa festa com no mínimo 400 convidados. Quer dizer, então vocês podem fazer contas aí, né? Temos uma audiência grande de engenheiros, pessoal de finanças. Dá para fazer, tem que planejar.
tem alguém que para te assessorar também, com certeza, tornar o caminho também muito especial, né? Não só a realização. Fácil, exato. Eu comentei com você que nós temos um colega, o Vinícius, né? Que ele comentou isso, achei de muita sabedoria, né? Tornar o processo também muito gostoso, não só o dia do casamento. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? E o conhecimento faz toda a diferença. Já fiquei fã aqui, né? Da comunidade ainda mais, mas fiquei fã também da profissional e pessoa também, Vanessa. Qual foi o momento mais emocionante que você já presenciou em uma cerimônia judaica? Mais emocionante? Olha, acho que eu não vou nem falar em casamento, mas de um noivado. A gente fez um noivado, que a noiva era de fora, não lembro de algum lugar da Espanha, alguma coisa. O noivo era daqui. E nossa, e no noivado, ele falou tanta coisa bonita, assim, foi tão emocionante. Eu sempre acabo me emocionando, choro por qualquer coisa, né? Sim. A gente cria um vínculo, né, independente, porque a maioria são meus amigos hoje, né? Eu faço família, então a gente tem contato com a família, então eu acabo me emocionando muito. Mas nesse noivado, nossa, ele falava cada coisa bonita, que eu olhei pro lado, a minha equipe inteira tava chorando. Nossa, eu quero conhecer esse rapaz agora. Nós temos que trazer ele aqui. Temos que trazer ele aqui. É maravilhoso. Nossa, foi tão bonito que ele falou em referente à família, em referente à noivada, assim, que emocionou muita gente. Sim, a forma. Não é o que ele falou. A forma, exato. A forma, o carinho, sabe? O agradecimento. Ele estava abençoado, ele estava realmente... Nossa, ele estava realmente muito abençoado. Aí eu olhei pro lado, foi muito engraçado isso, porque a equipe inteira estava chorando. Sim. Aí a mãe dele olhava pra mim, todo mundo chorando, assim, eu acho que foi muito emocionante. E o bacana é isso, que é uma festa viva, é uma festa que por mais que tenha um cronograma, tudo, ela é viva, ela caminha, né? Exato. E você, obviamente, vai lapidando, vai ajustando. A gente sempre fala, né? O cronograma é a base pra gente não se perder em questão de horário, né? Pra não perder algum detalhe, mas a gente tem que dançar conforme a música. No final eu vou colocar a lição de casa minha aqui, com base no que eu escutei hoje, tá? Mas como encontrar equilíbrio perfeito entre tradição e personalidade em um casamento judaico? Eu sempre vou pela vertente da tradição, né? Eu fiz agora um workshop bem legal em Portugal, de casamentos, e a gente falou muito disso, que o altar não é um palco, né? Acho que a gente tem que respeitar muito a parte de celebração, né? Teve até um zoom ali no Instagram por conta disso, desses comentários, porque a pessoa fala que só porque tá casando pode fazer o que quiser, e eu acho que não, acho que tem que respeitar muito a questão de tradição, né? Então, eu sempre tento zelar ao máximo e tento explicar aos noivos por que aquilo é importante, né? A gente tem uma festa inteira para fazer coisas diferentes, não precisa ser ali na celebração, fazer uma coisa, sabe, tem assim, uma vida inteira. Exato, tem uma né? vida Porque você inteira. fazer uma coisa bizarra lá, desrespeitar alguém, Sim. fazer uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu acho que eu prezo muito a parte de tradição. Sim, muito bom. Quero agradecer mais uma vez. Eu coloco aqui já a minha lição de casa para a minha equipe também que está escutando, que eles também vão absorver esse conhecimento. Dentro das nossas coleções vamos ter sempre uma parcela de manga longa, jovem, Super mas importante. manga longa, não é só para atender quem quer ocultar os braços, mas é importante, agora entendo mais ainda. E é uma honra tê-la. Gostaria da sua consideração final e que você deixasse também o seu site, as suas redes sociais, e também não deixe de falar do curso, por favor. São duas coisas, uma consideração final, por favor. Então, bom, pra quem quiser me conhecer, quiser conhecer meu trabalho, meu Instagram é @tevejonoaltar. O site também, www.tevejonoaltar.com.br. Tô super à disposição de vocês, que quiserem conhecer o trabalho, que quiserem ter uma assessoria gostosa, né? Eu sempre falo que a gente trabalha com amor, essa é minha vertente, sou muito romântica, prática também, então sejam super bem-vindos. Agora a gente vai ter algumas novidades futuras aí, mudança de escritório, curso novo, né? A gente tá reformulando o curso, então para você que é assessor, quer saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais esse mundo, vem comigo, que a gente tá de porta aberta aí para receber vocês. Uau, parabéns, parabéns. Vanessa também faz parte da nossa lista dos 50 melhores e mais especiais assessores de casamento de São Paulo. Não deixe de olhar no nosso blog, não deixe de acompanhar todos os conteúdos do nosso podcast, que acontecem no YouTube, e também drops nas redes sociais.
Pode Festejar, tudo sobre o Red Carpet ao Altar. Vanessa, muito Eu obrigado. agradeço, amei estar aqui. Muito obrigado. Foi uma experiência muito gostosa. Um beijão. Obrigada.